Boa noite! Boa noite! Mais uma segunda-feira. É isso aí, é uma segunda-feira? É uma segunda-feira. Que maravilha, estamos muito felizes. Ai, que coisa. O Richard tá nervoso hoje, pessoal. Daqui a pouco vocês vão entender tudo que tá acontecendo, porque hoje a gente tá com um convidado muito especial. É verdade. Então, assim, ó, fica aí, aquecendo o teu coração, que a mensagem vai ser forte É verdade, hoje. Vai em nome ser de forte. Jesus. Esse é o último podcast do ano, Ranieri? Exatamente, último podcast do ano. Aproveita bem, porque é só em 2025 que a gente vai voltar. Ah, vai demorar. Vão hein? sentir saudade de nós. Mas brincadeiras à parte, estamos muito felizes por estarmos aqui. Mais um podcast, mais um episódio. Já vou te pedindo para tu compartilhar essa transmissão. Envia para o teu colega que você sabe que precisa uma mensagem. Seja um semeador na vida de alguém. Deixe o Espírito Santo te conduzir neste momento. Estamos muito felizes hoje, um episódio bastante especial, com um primeiro convidado fora do nosso convívio. A gente estava conversando aqui sobre isso. Hoje eu tô nervosa, Richard. Acho que hoje eu não vou rir. Hoje tu não vai rir? Ah, eu duvido muito. Mas é o nosso primeiro convidado que não é aqui da nossa igreja, que a gente deu uma sondadinha, acho que não sei se é a segunda ou terceira vez que já está participando. Segunda vez. Segunda vez que já está participando aqui na Chama Viva, e tem sido uma bênção, um homem de Deus que tem trazido mensagens excepcionais para o nosso coração, que eu acredito que vem direto de Deus mesmo. Tá, eu já quero contar um testemunho, então. Fica à vontade. Vamos lá. Já quero contar um testemunho. nem apresentou ainda. Não, mas espera. Não, o pode pessoal ser. só vai focar nele, depois vai esquecer de mim. Mas assim, quando a gente começou a ter É verdade, tinha esquecido esse detalhe. esse desejo no nosso coração de começar um podcast, É. o Richard, né, conversou com o pastor Samuel um dia antes e disse assim, eu quero conversar contigo essa semana. Exato. E a gente disse, não, essa semana a gente vai Não, porque começar. a gente pensou assim, a gente quer fazer. quer fazer. E aí Não, vai indo, e vai decidiu. indo. Daí a gente falou assim, foi acho que, não sei que dia que foi, que no final, Não final sei, de semana. foi um sábado, eu acho. E aí a gente falou assim, não, a gente vai fazer, vamos falar com o pastor Vamos. e não tem volta. É. E Aí a gente nem tinha pensado muito nas coisas. não, aí o Richard, eu quero falar contigo. Tá, aí de noite, eu acho, foi, que tinha E a eu falei com o conferência de pastor na missões aqui. sexta-feira. É, Pastor, eu quero conversar com o senhor na segunda-feira ou na terça, e a gente marcou para terça-feira. isso mesmo. E E aí a gente escutou a palavra sábado à noite, que é do nosso convidado, veio aqui, entregou uma palavra e disse que era para fazer aquilo que Deus colocasse no nosso coração. Não era para se importar com o que os outros iam E dizer. era uma das coisas que a gente estava pensando. Eu, Exatamente, principalmente. exatamente. Que eu E falei, aí, mas o Márcio vai ficar me achacando nos comentários. O Michael vai ficar me zoando nos comentários. E aí Deus usou o servo dele e falou com nós, assim, né? Confirmou Claro, nosso não coração. dizer assim, ó, tu aí não, mas a palavra que a gente tava, assim, parecia que para confirmar o que a gente verdade. queria. Ainda disse pro Richard, ainda bem que tu falou com o pastor Samuel, Antes, senão ele ia dizer que senão a ele ia gente pensar. só porque... Mas foi uma confirmação É e verdade. Deus usou ele, Amém. graças a Deus, e aí... A partir dali a gente se apaixonou pelas mensagens do nosso convidado, que é O uma... testemunho de vida de alguns, Exatamente. dos milagres que Deus tem feito, e tem sido muito edificante. Acredito que tanto para vocês, mas para nós tem sido muito edificante, tem Sim. fortalecido muito a nossa fé. É verdade. Então, muito obrigado para tu que está aí nos acompanhando. Vai curtindo e comentando, já vai deixando teu testemunho aí também. E agora vamos apresentar nosso convidado. isso, parei. Já tá no nome aí, vocês já viram, mas para nós aqui é um suspense. Brincadeiras à parte. Estamos aqui com o pastor Dilson Gomes. Seja bem-vindo ao nosso podcast Seeds. Não sei se sabe o significado do Seeds, mas foi uma inspiração de Deus no nosso coração, que o significado dela em português é semear, sementes. E o propósito desse podcast é basicamente isso, a gente lançar sementes na vida de outras pessoas. Através, né, de testemunhos Através de testemunhos, de milagres, de tudo que Deus tem feito na vida das pessoas. Que a gente acredita que o testemunho, eu acho que é uma das maiores formas de evangelização hoje. Porque a gente vê muita coisa na internet, as pessoas estão consumindo muita coisa. Então, que seja bom que ela consuma um testemunho de vida, que ela vai ver que a glória de Deus é presente na vida dela e que Deus ainda faz muitos milagres. Também já gostaria de compartilhar que a gente assistiu o podcast do pastor Dilson Gomes. Acho que a gente tá tão nervoso, a gente não parte de falar. Não, mas é que é muita informação, a gente ficou muito realizado com o que a gente assistiu no podcast, num dos verdade. episódios do pastor, junto com a sua esposa Mônica. Hoje eu tô nervosa porque o nosso convidado, ele não... Já- Ele sempre fica desse lado, então eu tô ele também bem é um nervosa. entrevistador. Então ele tá ali só nos julgando. assim. Julgando não, ele tá analisando, eu acho. É, Não, claro. a gente já trouxe um psicólogo aqui, então pior que isso não vai ser. Não vai ser.
Já teve terapia. Já então. teve. Que legal. Até falei demais, depois eu vim em casa. Igual. Apresenta aí e deixa ele se apresentar também, Mas né? o pastor Gilson Gomes tem o podcast da VidaCast, né? Isso. Também tem alguns testemunhos muito impactantes. A gente assistiu um verdade. episódio do pastor Rodrigo junto com a esposa dele que conta um testemunho de milagre, assim, Nossa. de livramento que Deus deu para a vida da esposa dele, que é fenomenal. Eu me alegrei com aquele testemunho porque eu também faço parte de um milagre. Meu pai também se acidentou, não tão grave quanto eu acredito, mas meu pai também teve o crânio exatamente, ele tem uma placa, não sei se é de titânio, mas também foi um acidente muito grave e antes de eu nascer. Então eu sou basicamente fruto de um milagre. E é muito lindo ver esses tipos de testemunho e a gente fica impactado, a gente vê a grandeza Fortalece de Deus. a fé na gente, na verdade, E a forma né? com que Deus falou com o pastor Rodrigo no momento que eles estavam vivendo também foi algo sobrenatural mesmo. Então já fica aqui o convite para tu ir lá depois tu assistir aqui, já vai lá. Não perde, é verdade. Vai lá no VidaCast, procura esse episódio que tu vai gostar e depois continua todos os outros. Maravilha. Certo? Seja bem-vindo. Já falamos demais. Que isso. Mas sinta-se à vontade, por favor. Estou em casa aqui com vocês. Que bom. Estou muito à vontade. Assim, fiquei muito feliz de poder estar aqui junto com vocês, trocando essa ideia, dividindo as sementes, né? É verdade. Podendo lançar sementes que algumas talvez nós veremos elas florescerem, outras talvez a gente nunca vai ver, mas elas vão florescer em lugares e ambientes que a gente não imagina, né? Sim. Então, quando a gente tem essa possibilidade, né, de poder fazer parte de um ambiente como esse, para distribuir boas histórias, coisas que Deus fez, a gente não tem como dizer que não, a gente quer estar aqui, poder abrir o coração, contar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo e a expectativa também de tudo que Deus ainda vai fazer. A gente querer que assim como Deus fez, Ele está fazendo e Ele irá fazer. Então, a gente sempre olha para Deus nessa perspectiva, né? Do Deus de ontem, hoje e eternamente. Então, estamos aqui com o coração cheio de gratidão por poder estar junto com vocês, né? E perceber aí, saber que a gente foi importante também nesse processo, para mim é realmente gratificante, muito gratificante. Que bom, a gente ficou muito feliz e também muito feliz que tenha aceitado esse convite. Que isso. Mas vamos começar. Quer saber quem é o Gilson Gomes? Conta para nós hoje. Quem é o Gilson Gomes? Bom. O pastor Gilson Gomes, como é que é a tua vida, o que tu tem trabalhado? Claro. Eu gosto de me apresentar numa lógica de que, primeiro, eu sou filho de Deus, né? Amém. Sou filho. Segundo, sou esposo da Mônica, né? E pai do Isaac e do Gabriel, né? E terceiro, o Isaac tem 5 e o Gabriel tem 3 anos. Fez 3 anos esse mês aí. E depois disso, claro, Deus também nos deu algumas funções, baseado na vocação que Ele nos deu. Hoje, atualmente, na verdade, o pessoal me chama de pastor, mas na verdade eu sou presbítero, né? Congrego na Assembleia de Deus em Sapiranga, mas eu tenho dedicado meus últimos anos a servir o corpo de Cristo de maneira itinerante, servindo várias igrejas no Brasil, fora do Brasil. Então a gente tem hoje, o nosso comprometimento é nisso. E aí também a gente escreve, eu sou apaixonado por poesia, literatura. Também a gente tem o podcast da VidaCast, que é uma coisa que a gente ama fazer, né? E vocês, tenho certeza, já estão apaixonados, né? Porque eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu acho que sim. Às vezes a gente senta aqui na mesa para ouvir uma história e aquilo parece que completa lugares do nosso coração. A gente percebe coisas que a gente não está percebendo, né? Quantas vezes começa a mudar a perspectiva que a gente tem. Eu me lembro de ter gravado com, inclusive, a hora que vocês puderem, talvez ele esteja aí pela região, o pastor Albert Ferreira. Ele contou a história dele no nosso podcast. Ele perdeu um filho que foi assassinado por um policial, né? E ele perdoou esse policial. Uau. E eu, naquele dia que eu gravei, eu tava meio magoado com um amigo meu que tinha falhado comigo. Que louco. Aí quando eu ouvi ele falar aquilo, eu pensei, poxa, né? Ele perdoou. Por que eu tô, né, constrangido de uma coisa que é minimamente, não é nem comparável, né? Então, eu tenho certeza que esse ambiente Deus preparou não apenas para vocês usarem isso como uma plataforma para reverberarem histórias, mas para também firmar o coração de vocês, transformar, né? E eu acho que isso já deve estar acontecendo. Com certeza. Então, eu também tenho podcast, né? E é uma coisa que a gente não tem conseguido fazer como nós gostaríamos, né? Já demanda de tempo e correria, mas é uma das coisas que a gente ama fazer, né? E outra coisa que a gente tem como família, também se dedicado no auxílio de famílias que estão passando por problemas de dependência química. Então hoje, tanto eu quanto a Mônica, a gente cuida assim, de algumas famílias que
que estão aí com seus parentes internados. E a gente até criou um curso até para poder instruir outras famílias, que a gente não consegue ter esse braço, né? Sim, a gente criou um infoproduto ali que as pessoas podem também adquirir para ter maiores informações. Baseado na experiência que a gente teve. A Mônica também teve problema de dependência química em casa e eu, infelizmente, vivi muitos anos na dependência. E eu acho que a gente vai falar sobre isso também. Já tá dando spoiler, o pastor. Eu acho que é até legal, pessoal, né? Daqui a pouco tem gente que... Porque, às vezes, as pessoas vão procurar informação no lugar errado, né? Sim. Infelizmente, o que se tem de informação a respeito de um dependente químico é um drogado, não tem vergonha na cara, mas toda a história tem as suas nuances, né? Que precisam ser devidamente observadas. Então, às vezes, por trás de um viciado tem uma história mal interpretada, tem alguma coisa que faltou no processo. Óbvio que isso não é uma justificativa, né? Mas são caminhos para a gente poder olhar para a história do ser humano, não por aquilo que ele está passando, mas por todo o histórico de tudo que ele já viveu. É verdade. Então a gente tem tentado fazer isso também. Legal, bom, vocês conseguiram ver que o cara é uma benção, né? É isso. Que legal. Mas então, agora que já puxou esse gancho, a gente queria saber quem foi o Dilson antes desse hoje. Quem foi o Dilson que... tudo que precisou passar para chegar até esse momento que vive hoje. Conta para nós quem é o Dilson, onde nasceu, como é que foi um pouquinho da tua infância, tua adolescência. Conta para nós. Bom, eu nasci numa cidade chamada Itapiranga. Ela fica no interior de Santa Catarina, exatamente na divisa entre Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasil e Argentina, bem na ponta assim, do estado. Nasci ali. Mas eu me criei numa outra cidade chamada Iporã do Oeste, cidade que eu fiquei até mais ou menos os meus 10, 12 anos. Daí, depois disso, eu me mudei para o Rio Grande do Sul, moro em Sapiranga já há 24 anos, na Grande Porto Alegre, no Vale dos Sinos. E, enfim, eu sou o mais novo, quer dizer, mais novo vivo, né? Porque eu tive uma irmã que faleceu muito cedo. Ela nasceu e morreu. Mas nessa sequência dos que estão vivos, eu sou o mais novo, o caçula. Meu pai e minha mãe, na época, eles não eram evangélicos, hoje eles são. E tem 2 irmãos mais velhos. Então eu tive uma infância de cidade interior, cidade interior, natureza, banho de rio. Então eu tive uma infância muito boa nesse aspecto. Só que existiram alguns elementos ali e esses elementos eles foram predominantes, eu diria assim, para influenciar muita coisa na minha vida ao longo do curso da vida. Por quê? Porque eu muito cedo via o meu pai tendo sérios problemas de alcoolismo, problemas graves de alcoolismo. Então, para mim, a cena que eu tenho de grande parte da minha infância é ver meu pai chegando na quinta ou sexta-feira, bebendo muito, voltando para casa, discutindo muito com a minha mãe. E aquelas discussões da sexta-feira, elas se estendiam a semana inteira. Então, tinha dias que ele não estava bêbado, mas a gente estava sofrendo as consequências do dia que ele estava bêbado. Então, era um ciclo que parece que não terminava, era um looping, né? Sim. Estava começando a acalmar as discussões, vinha mais um porre, vinha mais uma bebida. E aí, nessas experiências dramáticas, né, que é o alcoolismo, de tu ver seu pai, porque o meu pai sempre foi uma pessoa maravilhosa, assim, sem o álcool, né? Não tenho do que falar dele a respeito disso. Mas quando ele bebia, falava palavrões, era excessivo na sua carga com a minha mãe, daí eu não vou entrar em detalhes a respeito disso, mas vocês já devem imaginar, né? Toda pessoa, infelizmente, com álcool, fala muito, agride, essas coisas todas aí. E então a minha infância, ela teve muitos desses flashes, e são coisas que marcam a gente, né? Então essa era a referência que eu tinha de casa. Então por muito tempo, às vezes para mim a escola era um refúgio, né? Ir para a escola, eu adorava ir para a escola, eu ia 1 hora antes para a escola, porque era um refúgio poder ir para a escola, né? Porque eu praticava muito esporte, gostava de jogar bola e tal. Então aquilo para mim, estar fora de casa, era uma espécie de um alívio, né? E daí nesse inteirinho também teve uma outra experiência que acabou também marcando o curso da minha vida. Então, além dessa questão do alcoolismo e essa disfunção no meio da minha casa, pela questão do álcool e da dependência química do meu pai, a dependência do álcool do meu pai, nós morávamos mais retirado da cidade. E meu pai e minha mãe, obviamente, trabalhavam muito, né, para poder sustentar, e nós não tinha terra. Então, o meu pai sempre com empregos assim, 6 meses trabalhando num lugar, trabalhando em outro lugar, minha mãe faxinando e tal. Então nós sempre nos queríamos muito autônomos.
Só que quando eu era muito novo, tinha um vizinho próximo ali que ele tinha uma ligação com a minha família. Ele tinha assim, sei lá, ele podia passar no terreno de casa. E ele foi se aproximando, ganhando toda a confiança da família. E ele acabou cometendo vários abusos comigo, nessa época. E, obviamente, que naquela época eu não tinha noção do que estava acontecendo. Não sabia, né? Era uma coisa assim completamente diferente para mim. Eu gostava daquele camarada, achava ele legal e tal, brincava comigo. Então ele se usou de todo esse ambiente de confiança que tinha da minha família, e esse ambiente de ausência dos meus pais, porque eles estavam trabalhando, e cometeu alguns abusos. Só que a gente não ficou muito tempo nessa casa onde nós moramos, depois nós nos mudamos. Então essa experiência acabou. Sim. Mas acabou ali, né? Mas ela continuou mordendo e aí violentando meu coração. Porque quando eu entrei ali na primeira fase da adolescência, daí eu me liguei no que tinha acontecido. Aí ficou claro o que eu tinha passado. Sim. Aí veio aquele misto assim de vergonha, de constrangimento. E isso eu tô falando eu tenho hoje 36 anos. Na época, sei lá, tinha uns 8 para 9 anos. Isso é muito tempo. Hoje é mais fácil, as crianças já se criam com uma consciência na escola, as professoras já têm um preparo maior, até para identificar uma criança assim. Sim, então já exatamente. tem um ambiente mais aberto para isso, né? Hoje as pessoas estão mais atentas. Exato. Que E numa cidade pequena, que nem a minha, uma cidade de 8 mil habitantes, carregada de vários dogmas e tal, eu não tinha coragem de contar isso para meu pai e para minha mãe. Então eu fui encarando, só que obviamente isso me fez ficar desconfiado. Desconfiado de todo mundo e também me fez criar uma espécie de uma disfunção na minha afirmação masculina. Então eu precisava provar que eu era homem. Entende? Não sei se vocês conseguem me entender. Eu acho que sim, né? Então eu precisava. Então eu já me envolvi precocemente. Como eu tinha irmãos mais velhos, que na época eles já tinha revista pornográfica, essas coisas, e nós não era uma família crente, né? Então eu logo fui para pornografia, logo acompanhei eles em ambiente de prostituição. Então a minha infância, embora ela tenha sido enriquecida por muitas coisas boas, brincar, jogar bola, essa coisa toda, legal. Mas ela também foi marcada por esses dois acontecimentos. A questão do abuso e a questão desse looping aí do alcoolismo dentro da minha casa, né? E a gente pega e junta tudo isso, e a gente vem para morar em Sapiranga. Cidade grande. Cidade grande. Então, numa cidade pequena, beleza, ficou por ali. Mas quando a gente veio para a cidade grande, eu posso dizer que aumentou a questão do alcoolismo do meu pai. E eu vim para um lugar que eu não conhecia nada. Não conhecia nada, um lugar que já tinha muito mais violento. A região do Vale dos Sinos é uma região mais violenta. Sim. Com muitas mais possibilidades do que eu tinha lá, numa cidadezinha pequena. Ia para a escola, todo mundo se via, todo mundo se cumprimentava e tal. Um ambiente teoricamente mais seguro, né? Naquela época, hoje já não é mais. Mas acabou que com tudo isso aí, eu comecei a estudar em Sapiranga. E no primeiro ano já que eu estava em Sapiranga, que eu vim para Sapiranga com 12 anos, eu experimentei o meu primeiro baseado. Só que naquela época, já tinha uma porta aberta, que era a questão do álcool. Como os meus irmãos, eu acompanhava eles em quase tudo, e eles já bebiam muito cedo, eu comecei a beber muito cedo. Então, eu com 11 anos, eu já dividia caipira com meu pai, né? Então, por mais que ele não queria que eu entrasse naquela vida, mas o exemplo vai arrastando, né? Sempre é assim. E eu já bebia junto com eles. Domingo era costumeiro, com 11 para 12 anos, bebendo junto com eles ali. E acabei experimentando meu primeiro baseado, né? Já na escola, com influência já de outras pessoas. E foi ali que um inferno se abriu assim na minha vida, literalmente. Um inferno terrível, terrível, assim. Se eu pudesse voltar, claro, essa coisa assim, sempre negócio, se eu pudesse voltar. mas se eu pudesse voltar, assim, e mudar pelo menos um detalhe da minha vida, eu retiraria a questão da maconha. A maconha, para mim, foi a pior coisa que existiu na minha vida, literalmente. Claro que depois eu experimentei outros abismos, né? Mas a maconha foi a porta de entrada. Por quê? Porque ela tirou de mim aquela... Como é que eu posso afirmar? Como é que eu posso organizar essa informação? Ela tirou de mim o medo das drogas. Entendeu? Eu vi o pessoal fumando, tudo certo. O máximo que dão uma risada. Não vicia a primeira vez. Mas ela tirou essa proteção que eu tinha de aquela coisa, droga, que você vai morrer. Então a maconha, justamente por ela não ser tão pesada,
ela tirou essa minha resistência. Então, ali, a porta se abriu. Se abriu, aí tu pega um menino cheio de inquietações, Sim. Carregado de dilemas, traumatizado por uma experiência. Aí tu pega uma substância que te gera um alívio imediato, que te deixa teoricamente tranquilo, pelo menos alguns minutos. Então, aquilo ali se encaixou na minha vida, assim, de uma maneira... Era o que tu estava precisando. Exatamente. Era... Não vou te dizer que ela resolvia o problema, mas ela me dava algum período, assim, que eu podia ficar mais tranquilo. Né? Só que, óbvio, né, que toda pessoa que começa na maconha, dificilmente ela fica na maconha. Ela vai aumentando isso. E daí, o que acontece? A minha juventude ela já foi marcada pelos abusos com álcool e com maconha. Né? Então, já comecei a me acostumar com isso. Já começou a ficar uma coisa comum. E óbvio que esse período aí dos 14 até os 19 é um período decisivo na vida de qualquer jovem, né? Com certeza. Período de escola, decisão universitária e tal. Tudo. E eu até mais ou menos o ensino médio, eu assim, tinha boas notas, eu sempre me desenvolvi muito na comunicação, então me dava muito bem. Só que quando entrou no ensino médio, ficou muito mais difícil, porque daí eu perdi o gosto por estudar, perdi o gosto por muita coisa, parei de ler naquela época. Então, muita coisa que eu fazia com muito prazer, a substância começou a tirar de mim. E isso aqui ficou uma dica aí para os pais, enfim. Como é que você consegue ver se identificar? Primeira coisa, porque todo usuário de droga, ele vai tentar disfarçar o máximo que dá a questão de cheiro e tal. Isso aí, até a gurizada é muito rápida nessa questão. Agora, existe uma outra forma de identificar que eu acho muito mais precisa, que é a alteração de comportamento. Então, coisas que costumeiramente geravam prazer, por exemplo, o esporte era uma coisa que gerava prazer para mim, já parou de gerar. Né? A questão da leitura, eu lia muito, gostava de ler e tal, já não tinha mais aquela coisa. Olhava muito filme, né? Porque era uma coisa que eu achava muito legal, parei de olhar. Então, coisas que assim faziam parte do meu dia a dia, enriqueciam o meu coração, pararam de enriquecer. Por quê? Porque qualquer substância química, o objetivo dela é te entregar uma satisfação. Sim. Então, como é que tu vai ter satisfação numa partida de futebol se tu em 2 minutos consegue ter uma satisfação num baseado? Entende? Por isso que quando o pessoal, às vezes, nesse período eleitoral, eles falam que tem que investir em esporte para não precisar investir em segurança. É isso aí. Porque o esporte, ele cria uma outra... Mas, enfim, eu fui largando tudo isso. Então, uma boa maneira de identificar isso. Então, coisas que, para mim, estudar era uma coisa que eu achava legal, gostava, porque eu queria ter uma formação, sonhava com isso. Daí, entrei no ensino médio, e o ensino médio eu levei, assim, na esportiva. Sim. Literalmente na esportiva. Então, a vida era bebedeira, droga e tudo mais. E no ensino médio, eu dei o próximo passo das drogas, que foi quando eu conheci a cocaína. Que daí eu já comecei a sair em balada e tal, em outros lugares. Aí começou a cocaína. E a cocaína, sim, essa foi literalmente a droga que me destruiu, assim, moralmente, socialmente, com a minha família, em tudo que vocês imaginarem. Então, no ensino médio, a coisa aprofundou muito. E por eu ter levado assim, a vida de qualquer jeito no ensino médio, eu me formei e tal, mas não consegui entrar numa federal, que era uma coisa que eu queria muito. Não consegui, porque eu não estudei. Né? Eu só fiquei matando aula aos 3 anos, bem dizer. Eu tive um desenvolvimento intelectual baixíssimo. Então, na verdade, eu regredi. E daí, depois que aconteceu tudo isso, de eu não ter conseguido passar, daí eu pensei, agora eu vou me afundar mesmo. Né? Vou me afundar. Aí, passada essa fase, assim, eu fui morar sozinho. Justamente para poder, porque tinha aquelas cobranças, né? Porque o que acontece? A minha família, embora ela não me cobrasse coisas a respeito da droga, mas eles sabiam que eu estava na dependência, mas eles preferiam achar que não. A minha mãe, por mais que ela, assim, claro que escondida atrás da ignorância, né, sem saber exatamente como lidar, porque nenhuma família é programada para lidar com... É verdade. E nem sonha com ter um filho drogado, entende? Então, para eles pensavam assim, talvez não é tanto, é bebida e coisa e tal. Só que nesse período aí, um pouquinho antes da minha adolescência, meus pais se converteram. Eu ia perguntar isso. Meus pais se converteram. Só que a conversão deles foi assim, para nós inicialmente foi estranha. Que nós nunca imaginávamos virar crente, né? Aquela coisa de virar crente, Sim, né? Virar crente. Vai dar dinheiro para pastor, aquela coisa. Então, para nós era isso, né?
E por mais que a gente visse uma transformação na vida deles, porque o meu pai, ele foi num culto, numa tenda, e voltou, e nunca mais fumou, e nunca mais bebeu. Uau. Entendeu? Não, é aquela coisa assim... Eu não vejo esse tipo de transformação hoje. É difícil você ver isso, né? Você vê processo, que nem o meu, internação e tal. Mas ele foi uma coisa assim, ó. Ele foi para um culto numa tenda, aceitou Jesus, ele é minha mãe. No outro dia parou de fumar, no outro dia parou de beber. Nunca mais. Até hoje. Que legal. Só que daí um período depois, eles tiveram uma crise no casamento e eles se separaram. Então, aquilo que estava mais estranho ficou pior. Porque daí eu conseguia jogar nas duas, né? Eu conseguia... Porque daí tinha um pouco do meu pai, um pouco me cobrava, um pouco não me cobrava. E daí ficava aquela coisa toda. E daí, já com 18 anos, eu não tinha mais ambiente em casa. Meu pai já tinha ido embora. E daí fui morar sozinho. Eu morei um tempo sozinho, fui embora para Santa Catarina. Voltei aquela vida instável, né? Sim. Então, eu trabalhava meio ano no lugar, parava... Sempre uma vida enrolada. Por quê? Porque quando eu comecei a usar cocaína, começou a ter uma demanda financeira maior. Então eu precisava sempre fazer alguma coisa para poder arrumar recursos para usar droga. Né? Mais caro. E daí veio mentira, veio pegar dinheiro da família. Assim, começou um abismo moral, que até então era uma coisa que eu achava que nunca ia acontecer na minha vida. Sim. Tipo, de pegar dinheiro, assim, escondido da minha mãe, não devolver. Inventar coisas. Por exemplo, várias vezes eu inventava pro meu pai, meu carro estragou, precisava consertar, consegue me emprestar um dinheiro, tô empenhado aqui, consegue mandar um dinheiro. Mandava pro carro, era pra usar droga. Então, essas histórias foram se acumulando. Sim. E daí eu tive, nesse período também, um relacionamento que foi anterior ao relacionamento que eu tenho agora. E também, obviamente, por ter uma vida desregrada, não consegui manter esse relacionamento. E quando eu completei 25 anos, eu estava num pico de usar droga que eu tinha que usar todo dia. Uau. Todo dia. Desde os 12 anos. Todo dia. Não, quando eu completei 25. Ah, tá, não. Mas tu estava usando drogas desde os 12 anos. Um período só que grande. Exato. Só que porque o pico mais forte da cocaína foi quando ali depois dos 20, que daí eu conseguia ter acesso a mais dinheiro, que daí eu já trabalhava e tal. Daí, porque até então, ali no ensino médio, eu não tinha muito dinheiro. Então, conseguia comprar cocaína lá de vez em quando. Só que depois eu tinha um pouco mais de recurso, por uns trabalhos que eu fazia e tal. E daí eu me afundei mesmo. Eu tinha que usar todo dia. Todo dia. Eu me lembro assim que eu trabalhava na época no sistema Fiergues. Eu dava aula no SESI. Dava aula no SESI de informática. E às vezes no meio da aula eu tinha que usar droga. Era uma coisa tão absurda assim, tão absurda. Então a droga ela se incorporou no meu dia a dia. Então eu já não sabia mais quando eu estava sob ação de droga ou quando eu estava. Era uma coisa assim tão misturada assim que ou eu estava sob efeito da droga ou eu estava maquinando como é que eu ia comprar. Então era mais ou menos assim a minha vida. Tua vida girava em torno disso. Girava em torno da droga. E daí tu vai se desensibilizando nas tuas relações. Então para te desrespeitar uma pessoa que tu ama é muito fácil. Então esse relacionamento que eu tive foi marcado por indas e vindas, por muita briga, por muita mentira, por muita dívida, empréstimos e enfim, fiquei todo enrolado. Aí com 25 anos ali, eu não tinha mais não tinha mais como sustentar aquele relacionamento. E eu não sabia para onde ir. Não tinha para onde ir. E daí a minha ideia era morar numa boca de tráfico que tinha. Então, teoricamente, eu fiquei na rua. Eu fiquei com as roupas que eu tinha naquela época. Eu não tinha coragem de cobrar nada daquilo que eu tinha nesse relacionamento. Aí eu fiquei assim, perambulando, né? Não sabia para onde ir. E nesse fato de eu sair de casa e não ter para onde ir, pensar em morar na boca de tráfico, a minha família... em contato com essa pessoa que eu me relacionava, eles foram juntando as informações, né? Porque cada um tinha um pedaço da história, né? Sim. Aí junta um pouco com o que ela sabia, junta um pouco com o que eles sabiam, pega alguns amigos meus, interroga eles, daí todo mundo chegou a uma conclusão rápida. Tá perdido. Tá perdido. No fundo do poço. Tá no fundo do poço. Alguém precisa fazer alguma coisa por esse rapaz. Tava literalmente perdido, né? E é nessa hora, assim, que a minha família interviu. Interviu no sentido, assim, eu procurei eles, porque a minha esperança, o que era? Trabalhar no coração da minha mãe para ela me receber em casa. Né? E daí foi tenso, assim, porque eles começaram a me apertar. Não, a gente sabe que tu tá usando droga, a gente tá te seguindo, aquela coisa toda. Só que eles precisavam fazer isso.
E eu precisava também passar por esse processo. Sim. E daí, nesse processo todo, eles foram me apertando aqui, me apertando ali. Eu fui mentindo. Mas só que chegou uma hora que eu cansei. Não adianta. O que vocês sabem é o que vocês sabem e é o que está acontecendo. Sim. Mas eu ainda queria ficar com a minha mãe. Queria morar com ela. Porque na minha cabeça, eu dou um tempo, de uns 3 meses, a poeira baixa, porque eu já estava acostumado a isso, né? Às vezes eu fazia algumas porcarias assim, já, sei lá, guinchava o meu carro, tá? Daí eles descobriam essas besteiras que eu fazia. Daí ficava, em 3 meses todo mundo ficava bravo, depois baixava a poeira, tá? Vamos perdoar, tudo certo. Sim. Tava acostumado com essa confusão, daí todo mundo se acalma e eu apareço de novo na cena. Então o que eu pensei? Não, vai ficar uns 3 meses aí, vai baixar a poeira, depois eu volto para casa, dá tudo certo. Enfim, volto a ter a vida que eu tinha. Só que daí foi muito sério, assim, foi muito sério. Eu conversei com a minha mãe, e eu me lembro disso, me lembro exatamente. Era num sábado que antecedia o Dia das Mães. Tava eu dentro da casa dela lá, com 4, 5 sacolinhas de roupa. Minha família desconfiada, porque talvez tinha traficante atrás deles. Essa coisa tava bem tenso. Exato, cara. E eu conversando com a minha mãe, nós tivemos uma conversa muito pesada, assim, sabe? De discussão mesmo, de choro, de grito e tal. E naquele dia, assim, eu ouvi um negócio da minha mãe que eu nunca tinha escutado. Porque eu estava sempre acostumado a minha mãe me cobrar, tem que mudar de vida, tem que cuidar, não sei o quê. E a minha mãe disse assim, Gilson, tu tem que mesmo tomar vergonha na cara e mudar de vida. Mas ela falou isso, assim, com lágrimas nos olhos. E óbvio que na hora, eu pensei, poxa, mas a minha mãe me mandando tomar vergonha na cara num momento como esse. Difícil e complicado. E óbvio que eu fiquei extremamente chateado, né? Mas eu posso afirmar que se ela não tivesse sido, naquele momento, extremamente precisa como ela foi, talvez eu não estaria aqui sentado para vocês compartilhando essa história aqui hoje. Porque a grande questão de quando a gente ouve alguma coisa, não é o que a gente está ouvindo, é de quem nós estamos ouvindo. É verdade. Tá entendendo? Sim. Porque, assim, uma coisa é você ser xingado por uma pessoa da rua. Não sei se vocês me entendem, Sim, né? com certeza. Agora, outra coisa é você ouvir alguma coisa pesada de quem cuidou de você, de quem zelou por você e de quem está disposto a dar a vida, né? Sim. Então, depois daquilo, óbvio que hoje, né, com o conhecimento que eu tenho e tal, o que eu vejo? Que toda ofensa, ela não pode ser medida pelo tamanho dela. Ela tem que ser considerada por quem ofendeu. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. Sim. Então, às vezes, uma pessoa, assim, vai errar com você, vai falar coisa que você não queria ter ouvido. Mas você não tem que olhar para o que ela falou, você tem que olhar para quem ela é. Né? Então, hoje eu penso, poxa, a minha mãe me mandou tomar vergonha na cara, mas ela é minha mãe. Tem a moral para me dizer isso. Ela tem uma história que é muito maior que esse deslize dessa palavra torpe que ela me falou. Então, aquela palavra, embora difícil, eu até escrevi um livro sobre isso. Tem um livreto que se chama Toma Vergonha na Cara. Um amarelinho. Eu vi ontem. Eu acho que não sei... só que eu acho que o que tem lá já vendeu. Mas eu escrevi um livro sobre isso, né? De como, às vezes, a gente precisa de um empurrão, assim, para alguma coisa, né? E ela disse, toma vergonha na cara. E daí, a gente conversou e brigou e tal. Só que ela me fez um pedido nesse sábado, que antecedia o Dia das Mães. E ela disse assim, Gilson, eu nunca te pedi nada, já tem anos que eu não te peço nada, porque eles não me exigiam nada. Nunca te pedi nada. Nunca te pedi, nunca te forcei na igreja e tal, mas eu tenho um pedido. Você pode ir comigo na igreja amanhã? Aí, fiquei meio assim. Podia pedir outra coisa. Mas eu tava desarmado. Não tinha. Na verdade, se ela me dissesse pra mandar cavar um buraco, eu tinha que cavar. Não tinha nada? Eu não tinha moral nenhuma, né? Moral nenhuma. E eu decidi ir, domingo, dia das mães. Fui numa congregação, lá na Assembleia de Deus, lá em Sapiranga, óbvio, uma congregação chamada Vila Nova, né? Bem num bairrozinho pequeno, perto da minha casa. Nesse período, nesse curto período que tu está falando agora, tu ainda estava sob efeito de drogas? Sim. Porque eu já estava aqui, eu estava 2, 3 semanas usando. 2, 3 semanas usando. Então, por mais que tu pare, uns 2 dias, mas aquilo as consequências continuam. Tá se movimentando. Já tava em abstinência, tava querendo usar, é nítido, assim, os trejeitos, sabe? Sim. Mas ela pediu pra mim comigo na igreja. Meu nariz sangrando, meu nariz sangrava muito. Uau. E daí, eu disse, mãe, então vamos. Os irmãos, teus irmãos vão ir também e tal.
E eles também não são crentes, né? Uhum. Mas aquele dia eles decidiram ir. Eu tinha que dar um presente para ela naquele momento. Poxa, já estava ali com o filho drogado, uma situação complicada, todo mundo indo atrás, querendo saber o que tinha acontecido. Enfim. E muitas histórias vieram, né? Depois que eu nem fiz, mas... só que eu não tinha como é que eu ia me defender. Sim. E tinha muitas outras coisas que ninguém sabia que vieram à tona também. Então, no domingo, a gente foi com ela no dia das Mães e tal. E aquela coisa, né? Do crente que vai na igreja, né? Eu sentei lá atrás, volta e meia, meu nariz sangrava, tinha que limpar e tal. E a minha mãe sentadinha na frente. E no meio dos louvores, assim, é uma igreja bem tradicional, né? No meio dos louvores e tal, ela se levantou e ela foi na minha direção. Me abraçou e tal, e ela disse: hoje, Justo, tá dando o maior presente que uma mãe pode receber. E eu não entendi, né? Como assim não dei nada? Foi o único ano que eu não dei nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Sim. E ela disse assim: porque eu sei que a partir de hoje a tua vida não tá na mão dos traficantes. A partir de hoje a tua vida tá nas mãos do Senhor. Uau. Pensei, meu Deus, isso é um presente que uma mãe queria receber. E aquilo me impactou muito. Eu comecei a sentir algo que não era comum para mim, não era habitual, nunca tinha sentido aquilo. Óbvio que hoje a gente já sabe quem quem é que estava ali, né? Quem era o terceiro elemento, né? Mas, e daí ela recebeu uma palavra também, minha mãe, nesse mesmo culto. Até falei ontem no meio da mensagem, né? Ela estava sentada, chorando muito. E o pastor olhou para ela e disse: essa mãe aqui que está chorando hoje, no próximo dia das mães, ano que vem, ela vai estar alegre, né? E de fato, um ano depois, né, eu estava dentro de um centro de recuperação, pregando o evangelho, e ela estava sentada me ouvindo. Claro que isso não aconteceu assim, né? No estalar de dedos, teve todo um processo. Daí naquele domingo, aquele culto foi importantíssimo, né? Por quê? Porque a minha família já estava com a certeza de que eu seria internado. Com ou sem vontade, né? Aceitando ou não aceitando, eles já tinham um plano, né? Óbvio que eles queriam mesmo que eu me decidisse por esse tratamento, claro, né? Mas aí na segunda-feira eu acordei e nós nos reunimos de novo para conversar sobre isso. Eles deram 3 opções para mim. A primeira delas era aceitar um tratamento. A segunda é que eles juntariam todas essas informações, esses desvios morais que eu estava tendo, de pegar empréstimo, de pegar dinheiro de pai, de mãe. E eles já tinham uma amizade lá com o pessoal da justiça e fariam uma compulsória. Então seria internado compulsoriamente se eu não aceitasse. Por todos os delitos. Ou a terceira era morar na rua. Que eu não procurasse mais ninguém da minha família e me virasse sozinho. Me deram essas 3 opções. Não ficou tão difícil de aceitar, né? Mas deve ter sido uma conversa foi tenso. Falando de forma tanto pra lógica, ti, foi tensa. tanto pra eles, não, né? para eles foi destruidor. Imagino, cara. Foi destruidor. Porque é uma conversa que se você colocar o sentimento, você não consegue. Claro, imagina. Tem que botar a razão, o fato, tem que ser muito prático, tem que ser frio. Eles precisaram ser frio. E nisso eu elejo o meu irmão mais velho como o grande resgatador da nossa família. Porque ele foi isso. Ele deixou a minha mãe de lado, porque ela sabia que coração de mãe, né? A mãe, em algum momento, pode ser que ela ceda. Sim. E aqui naquela pequena balançada ali, eu poderia entrar com o meu argumento. Exato. Então, meu irmão, ele tratou isso de maneira mais proeminente, assim, né? Como meu pai era separado, já tinha tempo, assim, que a gente não tinha essa... Parece que ele tinha não perdido a autoridade, mas já não tinha mais esse lugar no meio da família. Ele já era casado com uma outra mulher e tal, então isso já estava meio bagunçado. Então, ele tomou essa rédea. E fez todos esses procedimentos. E daí eu disse para ele, então, já que eu tenho essas 3 opções, eu vou aceitar o tratamento. Só que é aí que começou assim, uma coisa muito sobrenatural. Por quê? Porque os meus 2 irmãos, naquele dia, eles disseram, então é o seguinte, você vai ficar aqui com a mãe nessa segunda-feira e nós vamos atrás de uma casa para você se recuperar. A gente promete que a gente vai procurar um lugar legal para te ficar e tal. E eles foram. E procuraram N casas de recuperação, comunidade terapêutica, clínica e por aí vai. E procuraram várias. E os meus irmãos, eles não são ricos, mas eles têm uma boa condição financeira. Eles são organizados financeiramente. Então, se precisasse, por exemplo, pagar R$2.000, R$3.000 para me ficar no lugar, eles poderiam pagar. Poderiam. Então, eles procuraram os mais variados lugares, né? E no final do dia, segunda-feira, sei lá, acho que eram umas 6 horas da tarde,
Eles vieram com todas aquelas pastas e folhas e tal, porque naquela época a internet não tinha, não era tanto assim, né? 2013 isso. Trouxeram todas aquelas e colocaram em cima da mesa, assim. Eu lembro, exatamente eu lembro disso. Tudo aqui na mesa. Ó, essa é tal clínica, aqui tu vai poder vir de 30 em 30 dias para casa, passar um dia com a sua mãe, aqui tu vai poder fumar, porque eu fumava cigarro também, né? E foram explicando. Aqui vai ter academia, aqui vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê. Tá vendo? Aí tem essa aqui. E é interessante que todas as clínicas tinham uma pastinha bonita, com uma arte legal. E essa outra aqui era só uma folha, assim, nem a de vocês aqui. Ó. Uma folha com um logo aqui em cima, um bonequinho em cima, logo. Aí estava escrito assim, Luz no Vale. Desafio Jovem Luz no Vale. Bem assim. Aí eles disseram assim, tem essa aqui, tal. E tem essa aqui. Essa aqui é simples, mas quando a gente entrou nessa clínica aqui, a gente sentiu uma paz. É louco. Eu lembro dessa expressão paz. Pensei, paz. E eu fui compelido, literalmente, a aceitar essa aqui. Só que não tem lógica. Não tem lógica. Para alguém que queria ir para uma clínica só para passar um tempo, o que seria a lógica eu escolher? Para que fumasse. Fumar um cigarro, ficar da 15 dias em casa, entendeu? Mais tranquila e tal. E eu escolhi essa aqui. E casualmente essa era uma casa evangélica. Desafio Jovem Luz no Vale, instituição evangélica, Desafio Jovem Luz no Vale, em Campo Bom. Eu entrei lá. Só que eu disse assim, ó, o seguinte, pode ser essa aqui, mas eu só vou se for agora. Juntaram os roupas e me levaram. Era umas 8 horas, eu cheguei lá na instituição. Aí falaram como é que ia ser e tal. Era uma casa com uma doutrina mais assembleiana, assim, então não podia usar bermudas, minhas bermudas tudo ficaram, as camisetas do Inter ficaram. Já começava, já chegava assim. Não, esse foi o cartão de entrada que eles me deram, né? Pensei, pô, que loucura é essa? O que eu tô fazendo aqui, cara? Que loucura é essa? E, enfim, me receberam. E uma outra coisa assim, daí fui acolhido lá e tal, cheguei de tardezinho. Aí, quando eu cheguei, os internos, eles estavam se despedindo para ir dormir já, que já era, eles dormem cedo, né? Dormem 9 horas, 8h30, sei lá, um negocinho. E daí eu vi eles orando. Quando eu vi eles orando, eu pensei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Que loucura, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Só tem doente aqui, os caras loucos, cara, louco. Mas um griteiro, não tem ideia, mas louco. Porque lá não tem oração em concordância, né? Cada um ora e vai. Tá louco assim, meu Deus, que loucura. Que loucura. E daí o rapaz que foi me dar as boas-vindas e foi me apresentar ali onde é que eu ia dormir e tal. Ele disse, tu tá com fome, cara? Eu disse, cara, tô um pouco com fome. Não sei se eu consigo comer muita coisa, que o meu estômago tá muito ruim e tal. Ele disse, então vamos ali na cozinha, ali, vamos comer uma coisa leve, toma um chá e depois você vai descansar. E lá eles têm um hábito, né, de que tu não faz nenhuma alimentação sem repetir um versículo. Nenhum. Aí ele olhou para mim, conhece a Bíblia? Eu disse, não. Eu creio em Deus? Não, também não. Tu é ateu? Sim, sou ateu. Tá, mas aqui tu vai ter que ler a Bíblia. Não, só pra saber, mas é que a partir de agora... Tu não tem escolha. Tudo bem, então. Tu não sabe nenhum versículo de cabeça? Eu disse, não sei. Tá, então repete aí comigo. Aí disse, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Foi uma flecha no meu coração. E daí, fui dormir e tal. Começou os primeiros dias do tratamento, difícil. As primeiras semanas é muito difícil, assim, porque tu tem muita vontade de usar droga, né? E claro que tu não vai dizer, pessoal, tô com vontade de usar droga, mas o teu comportamento, ele fica muito alterado, tu não consegue dormir. Então é bem difícil, assim, os primeiros dias. Fiquei lá, eu não tive crise de abstinência, assim, ter que ficar trancado. Não tive, graças a Deus eu não tive. Mas deve ter pessoas que tem, né? delírio, tem muita coisa. Eu sonhava, tinha muita pressão, assim, tinha muita vontade de ir embora. Mas fui resistindo, né? E daí, com uma semana de casa, que lá tem culto todo dia, né? Estudo bíblico, essa coisa toda e tal. Fui me adaptando, assim, à linguagem da instituição. E daí eu fui no culto lá e tal, porque é obrigado no culto. Eu ia no culto, né? Porque era obrigado aí, né? Enfim. Aí tem um menino lá que tava pregando e tal. E eu não entendia, obviamente que eu não entendia, enfim. E ele trouxe a mensagem e tal. E no final ele fez o convite, né? Quem queria aceitar Jesus, que Jesus tinha poder para mudar a vida e tal. E eu fui muito
muito cético, assim. Eu pensei, tá, ele tá dizendo que se eu aceitar Jesus, minha vida muda, né? Eu vou aceitar. Levantei a mão, fui lá na frente, ele orou por mim. E a partir daquele dia, assim, começou uma nova história, assim. Deus, embora fosse uma decisão, assim, fria, assim, sem muita emoção, mas ali eu comecei a me dar conta dos meus pecados, né? Eu comecei a viver aquela fase terrível de arrependimento. Comecei a lembrar de muita coisa que eu tinha feito. De vergonha, constrangimento. Então eu entrei, assim, numa ambiência espiritual muito forte. Então eu me quebrantava muito. E daí, obviamente, começaram a me ensinar a orar, a ler a Bíblia. Então fui mergulhado na Bíblia, comecei a me enxergar naqueles personagens da Bíblia ali. E aí entrei, assim, numa experiência muito forte de conversão. E foi muito forte mesmo. Em uma semana eu já devorei o Novo Testamento. Uau. E aí já comecei a... Eu já vi que Deus tinha outra coisa comigo. Tu gostava de leitura desde cedo? Sim, gostava. E aí tu voltou a ter o prazer então, em ler. Só que, claro, as primeiras vezes que eu li a Bíblia, eu lia de maneira técnica, né? Isso aqui é estranho, isso aqui, né? Que é estranho. Mas não faz sentido. Não faz sentido, né? Daí as coisas, claro, com uma explicação aqui, outra ali, as coisas começaram a ganhar sentido. Mas um dia, assim, foi muito interessante. Assim, logo, as primeiras vezes que eu li a Bíblia. Porque até então eu estava lendo, imaginando alguma coisa e tal, mas teve um dia que eu comecei a ler assim, a Bíblia de manhã e eu li aquele milagre do cego de Betsaida, né, que ele foi retirado da cidade para ser restaurado. E daí quando eu vi aquele pequeno movimento assim, da pessoa ter que ser retirada para ser restaurada, eu disse, poxa, eu estou aqui nessa história. Eu fui retirado, exato, isso está acontecendo comigo. Aí eu pensei, poxa, mas aquele outro cego não precisou, né? O outro era de nascença, esse, enfim. E ele está vendo as coisas ainda não muito bem, então precisou de mais um processo. E daí aí eu comecei a ver que a Bíblia tinha vida, né? E aquela vida foi me preenchendo. E assim, no primeiro mês eu já comecei a pregar. Foi uma coisa muito louca, assim. Claro que no ambiente ali dos internos, né? Sim. Mas ali com 3 semanas eu já estava assim vendo, eu vi eles pregar, pensei, Deus me chamou para isso. Deus me chamou para isso. Foi para isso que eu fui chamado. E daí foi, né? Daí as coisas começaram a acontecer na instituição. Claro que eu fui tendo os meus problemas, né? Eu fui tendo as minhas dificuldades. Sim. A família veio no primeiro encontro, não foi muito fácil, né? Porque ainda tinha aquela, né, muita coisa que tinha acontecido e, enfim, daí eu fiquei lá. E depois as coisas foram acontecendo. Lá dentro da instituição comecei a ter muita experiência. Comecei a gostar muito de jejuar. Jejum foi uma disciplina espiritual que eu comecei a ter revelações, que era uma coisa que... com 2 meses, com 3 semanas, já podia jejuar, né? Porque o físico já estava melhor. E eu pensei, eu quero jejuar. E os caras falavam que acontecia várias coisas. Porque eu gostava dessa coisa louca da fé, né? Eu pensei, eu quero isso aí, né? Eu vi os caras falando língua estranha, eu quero isso aí pra mim, eu quero... E daí eu lembro, assim, que eu comecei a jejuar muito jejum. E eu comecei a ter experiências espirituais, assim, muito fortes. E uma delas tinha um rapaz que ele... Assim, a gente estava sempre junto ali no centro de recuperação, fazia essa terapia junto. E ele tinha uma madrasta que quando ele se internou, a internação dele veio de um gatilho. Qual foi o gatilho? Esse rapaz tinha roubado a madrasta. Tem. E daí o que a madrasta fez? Falou pro marido dela, que é pai dele, ou você, ou ele. Ou você fica comigo, ou você fica com ele. Aí o que o pai optou? Então vamos internar ele. Né? Enfim, então ele tinha essa mágoa e ela nunca tinha visitado ele. Nunca. E eu estava naquela semana assim, de muito jejum e tal, e um dia eu acordei e eu tive um sonho. Um sonho muito espiritual, assim. Eu vi uma mulher entrando, vi os detalhes da mulher, tudo. Roupa, tudo. E eu cheguei para ele e disse, cara, é o seguinte, mano, eu não sei, eu preciso te compartilhar um sonho aqui que eu tive. Sonho com uma mulher assim, mais ou menos assim, com uma roupa assim, tal. E ela subia o corredor aqui e tu abraçava ela. Disse, cara, tem como isso acontecer? Ele falou pra mim, que essa mulher é minha madrasta, mano. Tenho certeza que é. Certeza que é, a cor do cabelo, o jeito que tu falou que tu cortou o cabelo, como ela ajeitava. E, mano, na outra visita, ela veio com a mesma roupa do sonho. Meu Deus. Então eu comecei a ter essas experiências, assim. Essas experiências, né? Aí teve uma outra também que nós estávamos daí, mas aí foi uma experiência
que aconteceu comigo, mas ela foi também coletiva, né? Não foi só comigo. Então nós vimos uma semana assim muito puxada de jejum e tal, e nós fomos pro monte. E tinha um rapaz que também estava sempre comigo, que o sonho dele era orar de joelho. Só que ele não conseguia orar de joelho porque ele mexia com tráfico de droga e ele foi fazer uma fuga de moto, de um roubo que eles tiveram, e ele caiu de moto, estourou, e teve várias... Ele usava aqueles parafusos, né, no joelho. Então ele não conseguia se ajoelhar. Eu sempre dizia para ele, cara, um dia Deus vai te curar desse negócio. Você vai conseguir orar de joelho. E um dia a gente foi pro monte, eu abracei ele assim, daqui a pouco a gente começou a orar, daqui a pouco eu olhei pro lado, ele tava ajoelhado. Uau, cara. Foi muito lindo, cara. E assim tantas outras, né? Que daí eu comecei a viver isso aí. Né? E uma das coisas também que me marcou naquela época é que uma vez a gente teve uma consagração lá, e vi um pregador pregar. Ele era um ex-apenado, assim, uma história muito forte. Márcio é o nome dele, lá de São Leopoldo. E ele pregando. Daqui a pouco ele apontou para mim, assim, disse, aquele rapaz ali, Deus separou ele para uma obra muito grande. Vai chegar um tempo na vida dele que ele vai ter que deixar 2 malas em casa. Uma pronta já, para ele poder pegar ela e só deixar a mala que ele estava trazendo, porque ele vai viajar muito, ele vai falar muito do evangelho, a mensagem que ele carrega vai alcançar muita gente, vai ter que sair fora do país, vai ter que ir para outros lugares. E, nossa, imagina, no meio daquelas experiências todas, né? Pô, isso é comigo, né? E eu levei a sério aquilo, levei muito a sério. E fui me preparando para isso. Isso é interessante, porque às vezes a gente recebe uma palavra e... Só fica sentado esperando. Não, sabe o que eu fiz? Sabe o que eu comecei a fazer? Quando eu recebi aquela palavra, que Deus tinha um ministério para mim, para falar para multidões, o que eu pensei? Cara, mas eu preciso estar preparado para isso. E no centro de recuperação nós tínhamos um período do dia, que era o final da noite, que era das 10 até a meia-noite, que quando você já tinha um tempo já de casa, você podia pegar um lugar da chácara para você orar, ler a Bíblia e tal, ficar ali meditando, orando. E tinha uma laje lá no centro de recuperação, que ninguém ia lá, porque era um pouquinho para baixo, era muito escuro, você tinha muito medo. Era demônios, vai lá, tinha essa coisa, né? Eu pensei, vou usar essa laje, e essa laje vai ser a minha plataforma. E eu ia para aquela laje, olhava para aquelas árvores e começava a pregar. E inúmeras mensagens Deus me deu lá. E o que na época eu me pensava fazendo? Hoje eu estou pregando para jovens, hoje eu estou pregando uma conferência, hoje eu estou pregando um congresso para 3.000 pessoas. Então todo dia eu tinha um desafio ministerial, né? Um desafio ministerial para pregar. Então, claro que é tudo fruto da minha imaginação, da minha capacidade lúdica, né? E eu fui pregando, e as mensagens que eu prego hoje são todas mensagens que Deus me deu naquela época. Claro, legal. Tem muita coisa nova, óbvio, sim, né? Sim. Releitura de hoje e tal. Mas grande parte das mensagens significativas que Deus me deu na laje. Então Deus estava me preparando ali naquele momento, né? Sim. E eu estava entendendo o que estava acontecendo. E embora naquele momento aquela palavra não estava acontecendo, mas era a preparação, o processo para tudo aquilo acontecer. Claro. E passados aí alguns anos, por exemplo, depois, eu preguei ano passado num evento para 4.000 jovens na minha cidade. Nossa. E aí quando eu entrei, eu preguei uma mensagem que eu preguei lá na laje, né? Que legal, cara. Então, às vezes a gente deixa de viver a promessa de Deus porque a gente acha que ela está lá. Na verdade, ela está aqui. É verdade. Ela está aqui, ela já está acontecendo, né? Então, acho e ela precisa ser gerada. Quando o C.S. Lewis ele diz que não é o final do caminho, mas é o ir que faz o caminho, ele tem razão. Tem razão, porque não é o que vai acontecer lá, não é tudo que está acontecendo aqui até chegar lá, né? E eu, graças a Deus, eu consegui entender isso, sabe? E foi isso aí que hoje tem dado sustentação, né? Para que a gente fale tanto do Evangelho e percorra em tantos lugares assim, porque uma coisa aconteceu lá atrás, né? Lá atrás. E foi algo até hoje, assim. Aí eu fiquei 1 ano internado lá. Aí, vendo tudo isso, Deus restaurando a família, assim, o relacionamento que eu tinha anteriormente, felizmente ele teve fim, porque não tinha mais clima, assim, que era muita coisa, depois acabou descobrindo muita coisa. E depois que eu saio, porque eu disse lá no centro de recuperação, eu vou ficar aqui 1 ano, mas eu vou sair daqui para nunca mais precisar voltar para cá. Eu só vou voltar para cá para ajudar, para ser voluntário, eu sempre disse isso, eu vou ficar aqui 1 ano. 1 ano eu vou ficar aqui, vou viver intensamente essa experiência e depois eu vou
refazer minha vida, refazer minha história. E daí, todo o centro de recuperação sabia e tal, me abençoaram quando eu saí, né, o irmão Nelson, lá do centro de recuperação. E eu saí do centro de recuperação e aí com grandes desafios, né? De recomeçar a minha vida, do zero. Né? Tava tudo bagunçado. Toda bagunçada, financeiramente falando, profissionalmente falando e tantas outras coisas. Não sabia, né? Você fica um ano, você fica desatualizado, assim, do mercado, né? O mercado é muito rápido. Quando eu entrei no centro de recuperação, não tinha WhatsApp. Quando eu saio, todo mundo fala em WhatsApp. Já manda WhatsApp. Que loucura, cara. Tipo, é aquela coisa, assim, você cai num novo mundo, né? Sim. Você fica 3, 4 Deve meses ser longe. muito louco, É muito louco. Bom, eu achava estranho andar na rua, assim. Tu vê? Isso que lá no centro de recuperação, às vezes eu saía com eles, né? Sim. A gente ia nos cultos, nas outras igrejas, mas era muito um nicho só, né? Dentro daquela bolha, assim, mais de igreja, centro de recuperação e tal. Ou ia, tipo, no mercado, pegar uma doação, mas era isso. Mas a dinâmica da vida não acontecia, eu não via ela, né? Fora daquela bolha. Então, voltei, e daí voltei a ter que morar com a minha mãe, que era uma coisa que eu não estava acostumado. Eu já, voltar 25 anos, voltar a morar com a tua mãe, desde os 17 você não morava mais. Então, também foi um desafio. Porque ela tinha ainda aquela desconfiança, embora reconhecesse que Jesus tinha feito uma obra na minha vida. Então, eu tive que conviver. Por exemplo, eu ia na esquina, que hora você vai voltar? Né? Às vezes, passava 10 minutos a mais, várias ligações. Também o medo de viver tudo de novo. Exatamente. Sim, exatamente. Era o trauma. Exatamente. E uma situação, essa situação foi muito desafiadora. Eu estava em casa, e assim, como eu tinha muito medo de recair, e eu também não tinha mais amigo, porque eu não queria mais voltar para os amigos que eu tinha, né? Porque se eu soubesse que eu voltava, infelizmente, ia acabar recaindo de novo. Sim. Eu estava em casa, então eu ia da casa, daí eu voltei pro meu trabalho, pro SES de novo, eles me aceitaram e tal. Legal. Foi bem legal isso aí, bem interessante, assim. Eu sou muito grato ao Sistema Fiergs, porque eles souberam reconhecer, e depois eu trabalhei lá, eu só saí de lá porque eu quis sair. Porque eu quis sair, porque daí depois eu comecei a pregar muito à noite, eu dava aula à noite, então eu disse, não tem como, se eu continuar com vocês aqui, meu coração não está mais aqui, daí eu fui desligado. Voltei para o meu trabalho. Então, basicamente, a minha vida era trabalho e voltar, trabalho e voltar, trabalho e voltar e ir para a igreja. Era assim, né? E eu estava em casa e daqui a pouco a minha mãe entra, desesperada. Por quê? De novo, Dilson. Eu disse, mas o que aconteceu, mãe? Vocês imaginam que alguém, não sei quem é que fez isso, pegou uma garrafa de bebida e jogou para dentro do pátio? Ai, meu Deus. E o que a minha mãe pensou? Coitado. E tu tava bebendo. Voltou a recair. Eu disse, mãe, não tem uma gota de álcool no meu corpo. Sei que a senhora talvez viu essa garrafa de bebida, mas ela não é minha. Eu estou muito claro da decisão que eu tomei, mas para ela foi um soco no estômago, assim, sabe? Eu disse, mãe, se eu beber, você acha que eu ia beber e ia deixar a garrafa Deixar aqui a arma do crime. E várias coisas. Por exemplo, um dia eu fui comprar uma tônica, Uhum. Tônica, e a tônica é azul, né? Sim. Tônica é parecida com a Antártica, uma lata lata da Antártica. Uhum. Aí eu chego em casa com aquela tônica, ela se desespera de novo. Eu disse, mãe, é uma água tônica. Eu tinha que chamar o vizinho, tá aqui, ó. Explica pra ela que isso aqui é uma água. Não vai beber energético, isso aí não tem álcool. Então eu tive... Só que isso foi tão modelador pra mim, porque no início eu pensava assim, mas eu tenho que dar hora de explicação pra onde é que eu vou. Só que foi um abençoador, sabe? Que aí eu entendi o contexto de honrar pai e mãe. Né? Porque até então, não que eu não respeitasse a minha mãe, mas eu entendi que eu, dizendo pra mãe, eu estou indo para a igreja, eu voltaria às 11 horas da noite. Isso tinha uma bênção que eu estava desfrutando ali também, né? De poder estar honrando ela, entendendo a preocupação dela. E daí, graças a Deus, também nesse inteirinho a Mônica surgiu, né? Ela já me conhecia, já sabia da minha história e tal. E daí a gente foi se conectando e logo casou. Né? Porque eu disse pra ela, eu não tenho mais tempo para ficar... E ela também não, né? Já tinha uma história, tanto eu quanto ela. Então vamos se alinhar aqui, vamos. Ela já tinha se convertido também e tal, já há muitos anos convertido. E vamos casar, casamos. E daí depois, bem interessante que depois que a gente casou, ali uns 6 meses adiante, o pessoal do Centro de Recuperação nos convidou para morar dentro do Centro de Recuperação. Nossa.
Então nós fomos para lá, quase missionário, né? Porque eu não tinha salário, mas eles nos davam assim, tipo a questão, comida, essa coisa toda. E para mim, eu achei maravilhoso, né? Vamos para lá. E daí a gente ficou trabalhando lá mais 2 anos. Que né? legal. Pô, que legal, E foi muito bom, sabe? Porque a Mônica se apaixonou pela causa. Ela é literalmente apaixonada por trabalhar com dependente químico. E eu tive um estágio do meu tratamento. Exatamente. Tive um estágio do meu tratamento, né? Porque eu fiquei 1 ano internado e ali é internato, né? Tendo a mesa de... Só que nesses 2 anos eu consegui, assim, estar mais junto das famílias, poder receber as famílias. Então, e eu comecei a sair muito com o centro de recuperação para pregar também nas igrejas. Então, as igrejas começaram a me conhecer, comecei a ser formado, assim, para obreiro, assim, na questão eclesiástica. Então eu aprendi muito. Esses 2 anos aí foram importantíssimos para nós, né? E foi aí que eu comecei a tomar mais gosto pela pregação do evangelho. Não que eu não pregasse, eu sempre preguei lá na laje e tal. Mas ali eu comecei a ter a sair mais e tal. E daí a gente terminou esses 2 anos, a Mônica se formou. Daí a gente entendeu que a gente deveria ir para o nosso espaço, porque no centro de recuperação era muito bom, né? Mas era... Tipo, eu trabalhava 24 horas, assim, né? E daí a gente, de repente Deus tem alguma outra coisa também para nós. A gente entendeu, Deus falou também através de algumas pessoas. Encerrou o nosso tempo, daí a gente foi morar em Sapiranga. E daí eu comecei a desenvolver o ministério da itinerância, né? Daí comecei a viajar bastante para pregar o evangelho e tal. E a gente tem feito isso até hoje. Graças a Deus. O interessante de tu voltar para o centro acredito que tu ter passado por todo o processo, receber as pessoas é uma coisa bem mais fácil e prática de tu entender, né? O que aquela pessoa está sentindo, o que está pensando. Porque, claro que acredito que todas as pessoas que trabalhem nesses lugares já saibam como lidar, mas quem olha de fora não sabe como lidar com a pessoa. Ah, isso é frescura ou aquilo. Não. Mas tu que já viveu na tua pele aquilo... Tanto que, se pegar a maioria dos centros de recuperação, os donos são ex-dependentes. Uau. Porque assim, a questão da dependência química, como eu disse no início da nossa resenha aqui, tem muita gente que acha que é vergonha na cara, é não sei o quê, é tal. Mas quando você pega a história da pessoa, pô, aconteceu um negócio aqui, aconteceu outro negócio aqui. Então, é difícil se não tem Jesus na história, como é difícil você contornar uma história como essa? Sim. Né? Como é difícil você conseguir reorganizar essa história, né? Então, quando tu passa por isso, tu consegue olhar de uma maneira muito mais sensível à história, tu tem mais ferramentas para poder orientar, né? Hoje, qualquer dependente que ficar na minha frente, eu tenho alguma coisa para falar. E não uma coisa teórica, porque a droga mexe com a dopamina. Não, eu tenho uma experiência. Cara, eu já passei por isso, mano. Eu sei como é que é, eu sei que você está vivendo, eu sei que você está pegando dinheiro da sua mãe. Então, eu já sei. Às vezes o pessoal me aborda na rua e tal, um dependente químico. Sim, quer dinheirinho, uma moeda. Quer dinheiro e tal. Eu já aproveito e sempre troco uma ideia, né? Rápida, assim. Claro que eu não consigo dar atenção totalmente, né? Mas eu já consigo encontrar o coração do cara. Já assim, lança uma semente. Exatamente, já lança uma semente. Exato. Né? Já lança uma semente. E aí, claro, além da droga, né, de ter passado por esse processo e tal, Deus foi restaurando outras coisas, né? Porque por trás de um dependente químico tem a mágoa, tem o trauma, tem essa orfandade. Que embora eu tivesse um pai, eu não reconhecia tanto como pai. Porque o meu pai, depois, ao longo dos anos, a gente teve muita resistência. O fato dele ter ido embora também, isso mexeu muito com a minha família. Então, a minha paternidade, ela precisou ser restaurada. Eu tinha um outro complexo que era que os meus irmãos tinham muito sucesso naquilo que eles faziam e eu não tinha. Então eu ficava sempre assim, qualquer emprego que eu conseguisse, por melhor que eu ganhasse, eu dizia, não é igual ao salário dos meus irmos, né? E a própria família, né? A minha mãe contava, o meu filho tem tal carro, né? Então ficava aquela coisa, e outro. Não. Não, outro não. Complicado. Pois o outro tá bem. Então a minha identidade também era muito... eu não tinha a minha identidade firmada. Né? Então isso também Deus foi trabalhando, foi restaurando. Então várias coisas ali. Eu posso dizer que a droga foi uma das coisas que Deus tratou. Né? E o que veio depois é o caráter, enfim, a identidade, os traumas que eu passei. Então isso é aquela coisa, aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar, né? Então as coisas não vêm prontas, né? Então a gente está até hoje nesse processo aí,
Então eu sempre digo, ó, tem um cone aqui, tem um negócio aqui, eu estou em obras. Né? Estamos em obras. Isso é verdade. É igual eu vi esses dias que as pessoas não vê assim, a gente está em construção, às vezes tá uma bagunça, mas no final... Tem um negócio legal acontecendo, entendeu? Tem uma planta ali, legal, Quem um olha de projeto fora bacana. e vê uma bagunça. Mas eu acredito bacana. que até Jesus voltar ou a gente ir encontrar ele, a gente vai estar sempre mas reforma. sempre. Tá sempre Sempre esticando tem uma o puxadinho coisinha. ali. Fazendo alguma coisa, derrubando alguns conceitos, Exatamente. né? A gente está em desconstrução, né? Desconstrução. Então a gente tem vivido isso, né? Tem... E daí, claro, depois vem filho e tudo mais, família. Isso é lindo legal. demais. Que legal. Olha, a gente nem precisou seguir o nosso roteiro, porque Nem sei pra que a gente faz esse o roteiro. Dilson foi uma bênção e ele levou o roteiro do início ao fim aqui, basicamente. Foi muito boa a conversa, mas eu gostaria também de fazer um comentário que também a gente fez há 2 episódios atrás, um episódio com o Márcio, inclusive tu mencionou esse nome, mas também o Márcio Fonseca também é um presbítero aqui da nossa casa. Ele também teve graves problemas com dependência química. Ele também começou com a maconha com uns 12, 13 anos. Começou com a bebida, né? Exatamente. Ele disse que a primeira porta foi a bebida, depois ele foi pra maconha no colégio com os amigos e depois foi pra cocaína e foi de mal a pior. E ele também, ele foi, tu citou um exemplo de que do cego que precisou ser retirado e do que foi curado. Que foi curado. E Não precisou sair da exatamente. Ele não chegou, até onde eu tenho informação, ele não foi em processo de recuperação. Sim. Mas ele diz que ele passou 5 anos de joelho no tabernáculo da igreja e orava todos os dias de manhã cedo para Deus realmente curar o coração dele. E ele também é uma pessoa hoje que é próspera, é abençoado, tem uma família linda. E realmente também é um milagre de Deus, assim, a transformação de vida dele. E... se tu vê hoje um careca aí na igreja, a gente vai saber que é ele. Não, dá pra ver. Um careca engraçadão. E ele é super grato, né? Dá pra ver na expressão corporal dele. Tem gente que exala gratidão. Ele é uma das pessoas que exala gratidão. É porque só a gente sabe de onde a gente saiu e onde a gente tá, né? Exato. Às vezes as pessoas não sabem, mas a gente passa, talvez externas, as lutas externas que as pessoas veem, mas também internas, né? Que só a gente sabe. Então, verdade. A gente não pode olhar pro irmãozinho do lado, tá glorificando demais, não sabe as lutas que ele tava passando. Tudo que ele já enfrentou. Ou chegar com ele lá, esses aí são muito loucos, estão lá orando fervorosos, mas não sabe que o cara tá agradecendo a Deus, o que ele tá suplicando a Deus também, né? A gente não pode julgar. Mas o ponto que eu queria chegar é que ele também mencionou que a porta foi a bebida. A primeira porta que ele passou foi a bebida. Então, fique de alerta, gurizada. Teus amiguinhos adoram ir lá pra uma rodinha, não sei o quê, e tomar uma cervejinha. Cara, isso pode ser uma porta pra tua vida que vai te levar pra coisas terríveis. Porque o diabo é muito traiçoeiro, né? Exatamente. Então, as brechas que a gente deixa, é uma brecha enorme para coisas piores que podem acontecer. Exatamente. E o álcool, você vê, por exemplo, quantas famílias foram destruídas por causa do álcool. A gente fala muito da cocaína, do crack e tal. Mas quantos homens assim deixaram rombos no meio das suas famílias por conta do alcoolismo? Muita gente. Quantos acidentes foram gerados? Eu já ia falar isso. Além da sua própria família, de outras famílias. De outras famílias. Porque o álcool, o maior índice de acidente é por conta do álcool também. Exatamente. Que maravilha, a gente está muito feliz, a gente ficou impactado. Mais um testemunho de transformação de vida que é bom da gente compartilhar, porque existem muitas pessoas hoje que estão vivendo o que tu viveu lá em 2013 ou 2015, em toda a tua juventude, a tua adolescência. E é bom porque a gente deixa de alerta. A pessoa que está passando isso hoje, ela identificar e ela vê, aquele cara ali hoje ele está pregando, ele está viajando. Ele foi exatamente como eu estou sendo hoje. Então, será que eu posso ser assim? E a resposta é. Você que está passando por isso, sim, você pode, a partir de amanhã, ser uma pessoa diferente. E o amanhã, quando a gente diz, passou 5, 10 anos, quantos anos faz que tu deixou? Faz 11 anos agora. 11 anos? 11 anos, Em 11 anos, que eu acredito que passou num piscar de olhos. Muito rápido, muito rápido. Hoje o Dilson está aqui pregando a palavra de Deus, e é uma bênção, uma palavra revelada muito forte. E sim, você que está passando por isso, você pode ter a sua vida transformada, e você pode ser diferente, você pode ter uma família, você pode ter um carro, você pode ter tudo que você desejar. Se Deus assim permitir e for da vontade dele, ele vai te dar. Mas primeiro tu precisa tomar uma posição, tu precisa, como posso usar a palavra que a tua mãe disse, né, o que tu botou no teu livro, tomar vergonha na cara. Porque a vida, ela vai passar. Seja do que tu estiver fazendo, seja as coisas boas, as coisas ruins, ela vai passar. Então que você viva as melhores coisas que Deus pode te dar. E tome uma decisão hoje
procure uma igreja, procure um pastor, procure sua família. Procure alguém que vai te dar um conselho e que vai te ajudar a sair da situação. É que às vezes também algumas pessoas, claro, eu nunca usei drogas e não sei, mas talvez uma barreira assim de conversar com a família, mas procurar pessoas que podem te dar uma palavra e te auxiliar de uma forma, não quero conversar com a minha mãe porque eu não converso com ela, mas aquele ele pode me ajudar. Exatamente. Igual a gente falou do Márcio que é daqui. Sim. Podem chamar ele para conversar. Pode chamar que vai ter uma... Que ele vai saber te entender. Né? Não, ele vai saber o caminho que tu deve seguir. Ele vai saber te orientar. Não, cara, porque faz isso aqui. Eu acredito, claro, para nós assim, tipo, procura ali e vai, é fácil. Mas eu sei que não é, né? Não. Então, claro tu tendo um caminho para tu seguir se torna bem mais fácil e mais prático de tu conseguir sair. E não cair no delírio que consegue sair sozinho. Não, é muito difícil, muito difícil. Não, se as nossas próprias armadilhas mentais a gente não consegue escapar, quem dirá de uma dependência química, né? Porque a droga, ela é assim, quando a gente fala no ponto de vista químico, tu vai pegar, por exemplo, a cocaína, é em torno de, sei lá, o efeito dela, em torno de, sei lá, 5 a 6 vezes o efeito de uma relação sexual. Uau. Vai pegar o crack 12 vezes. Meu Deus. Só que o problema, por exemplo, tem uma relação sexual, ok, dorme, vai descansar, toma um banho, deu, acabou. Você não precisa daquela coisa a cada 5 minutos. Agora o crack não, você usa, você tem aquele pico de adrenalina lá em cima e depois você tem um pico lá embaixo, entendeu? De querer de novo aquela substância todo pano. E tu tem um efeito aí de, sei lá, de uns 5 minutos, 7 minutos, 3 minutos, o teu corpo vai se acostumando com aquilo. Então, tu imagina, né? É algo assim, muito forte. Não é uma coisa, vou parar. Não é bem assim. Uau. Infelizmente. Mas então tá, Dilson, muito obrigado pela tua participação. Você. A gente ficou muito feliz mesmo. Teu testemunho é muito legal, muito bonito. E porque a gente vê tu fregando e aí a gente não imagina que... Sim. Exato. Sabe a bagagem, sabe né? que uma vez eu tava numa aula na faculdade. E daí virou o assunto e tal. E daí, você estava falando sobre dependência. Então, pois eu usei dos 12 aos 25 anos. Tomaram um susto. Começaram a esconder as carteiras. Tô brincando, amigo. Mas exato. Não, mas sabe que aquilo para mim foi importante, porque pensar assim, poxa, daí quando eles disseram assim, poxa, não dá para perceber. Daí eu entrei no gancho disso. Eu disse, Deus pode transformar. Uau. Deus pode transformar. Hoje talvez vocês não conseguem ver um drogado em mim. Mas talvez lá atrás vocês não conseguiriam ver eu como eu estou hoje lá atrás. Isso é verdade. Então qualquer quadro ele pode ser transformado. Isso é verdade. Daí eu já aproveitei isso aí, né? Já vamos abrir suas bíblias aí. Você pode deixar as carteiras aí que não... Que legal. Então a gente vai pedir para tu deixar uma mensagem aí pro pessoal. Claro. Pra gente finalizar. Acho que a maior mensagem que eu carrego é que Deus pode transformar. A gente jamais pode ser definido por uma fase, por um erro, por um pecado, por uma decisão errada. Não tem como dizer como não aconteceu. Aconteceu. Talvez você errou, você falhou, você entrou na droga, você, enfim, cometeu alguma coisa tão ruim que te desfigurou até certo ponto, mas você não pode ser definido por uma fase. Deus pode transformar, né? Deus pode ressignificar traumas, perdas, corrigir erros que nós cometemos. Obviamente que no longo do processo, a gente ainda carrega as cicatrizes, mas a ferida não mais. As cicatrizes vão ficar para ter uma referência do que a gente viveu, mas Deus pode transformar. Então não existe nada que Deus não possa transformar. Quando Jesus disse, tem alguma coisa que pode ser impossível para mim? Não tem. Tudo é possível aquele que crê. Então que fica essa mensagem para você que talvez está na dependência, fica essa mensagem para você, pai, que talvez em algum momento você não consegue ver uma luz para o seu filho, para o seu marido, ser esposa, enfim, mas lá atrás talvez ninguém conseguiria ver isso em mim, né? Hoje é possível você conseguir perceber as coisas boas que eu vivo, mas talvez lá atrás ninguém perceberia, né? Mas não deixe acreditar, não deixe confiar, se instrua a ponto, né, de não apenas desejar coisas boas, mas saber o que precisa ser feito, né? E que Deus abençoe e coloque Jesus em tudo, que Ele tem poder para transformar a vida de qualquer ser humano. Amém. Uau, amém. Que maravilha, a gente está muito feliz. Obrigado para tu que nos assistiu até agora. Deus te abençoe e, por favor, seja um instrumento de Deus neste momento e compartilhe essa transmissão
com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, ou compartilha no teu feed para que alguém possa ver essa mensagem. E é isso. Então, nos vemos em 2025, Daniele. Maravilha. O pessoal deve estar assim, mas ontem, onde é que esse homem estava pregando ontem? É que, gente, esse programa é gravado, tá? Eu vou dizer pra vocês. Ela era pra ter falado no começo, eu queria falar no começo, tá? Mas... Ela não quis. Que absurdo. Mas nós estávamos ao vivo aí com vocês nos comentários, tá? Então, um abraço pro Marcos que comentou, com que eu sei. A Jaqueline. Que quadro. São nossos acompanhantes aí toda segunda-feira. Graças a Deus tem aí esse pessoal que tá sempre com a gente. Isso aí. Cortou nossa câmera, voltou pra aquela lá. Hoje eu tava tão nervosa, passei na frente da câmera, eu já vou pedir perdão pra todos, tá? Mas assim, ó, em 2025 a gente se vê com novidades aí, graças a Deus. Maravilha. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Então, fique aí. Boa noite, né? Boa noite. E feliz Natal e feliz Ano novo pra todos. Deus abençoe vocês. Um abraço. Mais uma vez, muito obrigado, Dilson. Deus abençoe. Tchau, gente. Até